Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Nós estamos aí caminhando neste itinerário, nos recordando da caminhada de Jesus. Caminhada essa que Ele nos convida a caminharmos com Ele. E continuando ainda na leitura do livro do 1 Reis, agora capítulo 21, versículo de 17 a 29, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48. Vamos ouvir a passagem do Evangelho para que depois nós possamos refletir, meditar. Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo vos tornarei filho do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E saudais apenas os que vossos irmãos? Não fazeis nada demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho nos traz, como que o Pai nos quer, nos pede, é buscar o caminho de santidade. E a palavra da leitura de hoje, 1 Reis, vai nos trazer que a história de Acabe, depois do assassinato de Nabute e da apropriação injusta de sua vinha, nós encontramos ontem, nós vimos refletindo, hoje é a continuação, na verdade. Deus envia o profeta Elias para denunciar o pecado do rei. Então, diante deste pecado, essa injustiça que o rei fez, Elias vem para denunciar este erro. Elias não teme o poder humano, nem se cala diante da injustiça. Como um verdadeiro profeta, ele proclama a verdade em nome de Deus. Tu matastes e ainda por cima roubas. Olha, Elias denunciando, Essa passagem também ensina a cada um de nós uma importância, verdade e catequética também. Deus vê tudo. Nada permanece escondido aos seus olhos. Ou seja, muitas vezes o homem consegue ocultar suas faltas diante da sociedade, mas jamais diante de Deus. Como nos ensina o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus conhece os pensamentos, as intenções, os atos mais ocultos. No final dessa reflexão, nós vamos meditar essa música, Senhor, eu sei que Tu me sondas. É belíssima. Sei que Tu me conheces. Quando estou aqui ou ali, O Senhor nos conhece, nos sonda, nos acompanha. E a missão de Elias é justamente essa, recordar que a missão da igreja, em todos os tempos, deve ser sempre anunciar a verdade do Evangelho, defender a dignidade, denunciar tudo aquilo que ofende, não é verdade? Tudo aquilo que é injustiça. Então, o nosso papel é denunciar o erro. E os profetas não existem para agradar aos poderosos, mas para recordar-lhes da lei divina. Então, esse cuidado nós devemos tomar, É sempre defender a verdade. Porque Jesus é este caminho, verdade e vida. Entretanto, a leitura não termina com a condenação.
o elemento mais surpreendente que vai aparecer nos versículos finais, ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasga suas vestes, veste de cílios, jejua e humilha-se diante de Deus. E o rei pecador reconhece a sua culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. E acontece algo extraordinário. Deus acolhe aquele gesto de arrependimento. Então percebe que ainda há tempo de nós voltarmos para este encontro com a misericórdia de Deus. Há tempo, mas uma volta sincera, de coração sincero, aberto. E o Senhor vai dizer a Elias: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não castigarei diante da vida. Aqui encontramos uma das mais belas lições sobre a misericórdia divina. Deus não sente prazer em castigar, deseja a conversão do pecador. E outra passagem vai nos dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos. É este encontro com a misericórdia de Deus. Nós corremos um grande risco também de colocarmos limites nessa misericórdia de Deus. Por que Deus perdoou fulano? Por que Deus perdoou ciclano? Ciclano fez isso e aquilo. Deus é misericórdia, Ele é amor. Todo aquele que quer voltar, quer regressar no caminho, Ele nos acolhe, nos perdoa, como acolhe você, acolhe a mim, perdoa-nos. O Evangelho nos leva a essa revelação ainda mais longe, quando Jesus declara: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Trata-se talvez de uma das exigências mais difíceis do Evangelho, não é verdade? Porque a gente amar quem está próximo, amar quem é nossos amigos, é fácil. Mas amar quem nos prejudica exige uma transformação profunda no coração. Exige de nós, né? Jesus não está pedindo que sintamos simpatia por quem nos faz mal. Não é simpatia. O amor cristão não é simples sentimento. Amar significa desejar o bem, rezar pela conversão e não responder ao mal com o mal. São João Crisóstomo nos dizia que nada nos torna tão semelhantes a Deus quanto a capacidade de perdoar. Amar é fácil, perdoar é mais difícil. Mas o que é que nos diz o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Como nós perdoamos. E o Pai continua derramando seus bens, tantos bens, cheios de bênçãos e graças sobre cada um de nós. Porque o sol nasce para todos. A chuva cai sobre todos. O frio vem sobre todos. Olha o frio que está aqui em Porto Alegre. É sobre todos nós. Então, se você vê que Deus, Ele não faz distinção. Esses aqui vão sentir frio, esses vão sentir calor. Esses vão receber a chuva, esses não. É sobre todos. Então, a perfeição cristã não consiste em nunca errar, mas em amar como Deus nos ama. A perfeição da misericórdia, da caridade, do perdão. Quando nós atingimos esse ponto mais alto, nós vamos compreender. Os padres da igreja também enxergavam nesse ensinamento o ponto mais alto da vida cristã. São Cipriano ensinava que o discípulo de Cristo não pode guardar ódio em seu coração. Porque quem reza diariamente, perdoai as nossas ofensas, deve igualmente estar disposto a perdoar o irmão. E aqui eu me recordo de uma outra passagem, quando um devedor deve ao seu patrão, né, uma quantia alta, e ele cai nos pés do patrão e explica: olha, dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. O patrão sente compaixão dele. E logo ali, ele encontrou a misericórdia, e logo ali adiante, um pouquinho mais,
ele encontrou um amigo que deve menos para ele. Ele manda jogar na prisão. Joga na prisão, ele e a família, até que me pague os últimos centavos. E o patrão fica sabendo e manda prendê-lo também. Porque muitas vezes é fácil nós nos encontrarmos com a misericórdia de Deus, mas a gente não quer ser misericórdia também na vida dos outros, na verdade. O Papa Leão XIV tem nos trazido, né? Nós precisamos ser esse sinal de reconciliação. O Papa vai nos dizer que a verdadeira força cristã não está em vencer os adversários, mas em construir pontes. A gente tem construído muros, sei lá, eu cá. Não, precisamos construir pontes para alcançarmos, chegarmos no coração do outro. Vivemos numa cultura, muitas vezes, de rivalidades, vinganças, na verdade. E aí o Senhor que nos convida a uma outra cultura, a cultura do amor, a cultura do perdão, a cultura da misericórdia. Por isso, algumas perguntas, né, para nós que nós possamos refletir. Né? Eu reconheço humildemente os meus pecados diante do Senhor, me humilho diante de Deus, tenho confiança na misericórdia de Deus, guardo ressentimentos contra alguém, rezo pelas pessoas que me feriram, procuro amar apenas quem me ama e me esforço para viver a caridade de Cristo. Que nós possamos nos contemplar com esse amor de Deus e possamos fazer o mesmo. Por isso, neste finalzinho de meditação, nós vamos meditar e contemplar com essa música, com essa canção. Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces. Deixa que essa música entre no seu coração e faça dela a tua oração, para que o Senhor possa, assim, alcançar você, a tua casa, a tua família. Então, após a bênção final, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, curte esse vídeo, compartilhe com a tua família, teus amigos, para que o amor de Deus encontre e conheça mais corações, mais pessoas. Para que nós possamos, diante deste encontro com a misericórdia de Deus, nos perguntarmos: o que eu estou fazendo? Como que eu estou vivendo? Como que eu estou presenciando? E como que eu estou sendo testemunha fiel dessa misericórdia? O Senhor que vem ao nosso encontro, que a gente possa caminhar com Ele e diante dEle, diante desta misericórdia de Deus, eu também possa ser misericórdia. Porque a gente fala muito de amor, né? Só que amor, ele ultrapassa os sentimentos. Ele se torna a decisão, amar o outro apesar do outro. É fácil a gente amar quem gosta da gente, que está próximo, que está nessa interação. Muito fácil. Mas o Senhor nos convida a dar um passo mais além. Amar aquele que nos fere, amar muitas vezes aquelas que muitas vezes não querem o nosso bem. Mas compreendamos bem, né? Amar não é querer também proximidade. Né? Perdoar, né? Eu te perdoo, né? Mas você lá e eu cá também, né? Porque não vamos também a gente criar, né, essa ilusão de que eu perdoei o outro, vou ter que estar na minha casa, tem que estar na minha mesa. Não, você perdoa, né? Mas ele lá e você cá, né? Porque é você lembrar e aquilo não te ferir. Mas perdoar e proximidade são duas coisas diferentes, né? Mas perdoe sempre, ame sempre, queira sempre o bem ao próximo. E Deus também vai nos ajudar a fazer sempre esse bem que todos os santos que nos fizeram e tiveram as suas vidas transformadas, que nós possamos também viver e fazer essa experiência do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Faça dessa canção a tua oração.